Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. E no programa de hoje eu recebo aqui o ex-prefeito de Campos, Sérgio Mendes, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui para falar com você. Parabéns pela qualidade do programa, parabéns pelo espírito democrático do programa Manchete RJ. Sérgio, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua, digamos, aparição mais recorrente nas redes sociais, né? Ultimamente você tem utilizado muito desse meio para pontuar ações do seu governo, que foi entre 93 e 96, Isso. né? O governo entre Garotinho prefeito pela primeira vez e quando ele volta prefeito. E aí nós vamos falar um pouco também dessa relação entre vocês no decorrer da conversa. Mas minha primeira pergunta objetiva é: essa aparição mais recorrente nas redes sociais é sinalização de uma candidatura em 2024? Olha, o Arnaldo, eu incorri num erro quando terminei meu governo. Eu terminei em 96, o governo na época não tinha reeleição e eu não apoiei o meu sucessor, que foi o Garotinho. Eu fiquei neutro terminando o governo e ali naquele momento, naquele ano, eu anulei meu voto, porque eu estava no PDT e eu achava errado eu votar em um candidato que fosse outro partido. Mas, enfim, e aí o que aconteceu logo em 97? O Garotinho ganhou a prefeitura, a gente sabia que ele ia ganhar aquela eleição, e ele começou a me atacar, abriu CPI contra o meu governo, disse que eu roubei, disse que eu fui um péssimo prefeito, deixei muitas dívidas. Em 98 eu saio candidato a deputado, perco a eleição e mergulho nos bastidores da política. Fui ser presidente do partido. Eu fui presidente inicialmente do PMN, depois fui presidente do PPS. Na presidência do PPS e na arquitetura de bastidores da política, nós elegemos Dona Penha Martins vereadora, eu presidente, né? Nós elegemos Rogério Matoso vereador, depois em 2012 elegemos Rafael Diniz vereador, em 2016 elegemos Rabu e Fred Machado vereador e elegemos Rafael Diniz prefeito de Campos. Então, na minha presidência enquanto dirigente partidário, foi uma presidência vitoriosa. Elegemos 5 vereadores nesse espaço de tempo e o prefeito. E eu cometi um erro porque eu tinha que estar na mídia resgatando a imagem de tudo que eu fiz. Eu acho que houve uma injustiça muito grande com relação à imagem do meu governo. Nós realizamos muito por Campos. Para você ter uma ideia, Arnaldo, atualizado isso, nós tínhamos 1,5 bilhão por mês de royalty. Naquela época não existia participação especial. E com 1,5 milhão de royalty, nós calçamos e asfaltamos mais de 500 ruas em Campos. Nós desapropriamos mais de 500 mil metros quadrados, aliás, mais não, 500 mil metros quadrados, entregamos ao governador Brizola e fomos lá no mesmo primeiro ano, em agosto de 93, inauguramos, junto com o Brizola, com o Darcy Ribeiro, a Universidade Estadual do Norte Fluminense. E Darcy Ribeiro foi taxativo, quando mostrou a área, falou comigo: prefeito, o governador vai construir a universidade, mas só vai construir se o senhor doar a área. Se não doar, não tem universidade. E aí nós doamos a área para a universidade. Então eu posso falar assim, de muita coisa que foi feita no nosso governo e que essas novas gerações não acompanharam. Você mesmo, que é uma pessoa nova, não sabe o quanto eu realizei, quantas entregas eu fiz para o município de Campos. Então essa iniciativa para mim é um resgate histórico. É um resgate da memória do meu governo, de todas as contribuições que nós demos para o município de Campos. E aí eu posso, ao longo do programa, falar muita coisa que nós fizemos por Campos. Mas então eu vou repetir a pergunta. Você tem pretensão para a eleição de 2024? Olha, Arnaldo, existe um grupo que tem me incentivado muito nesse sentido, e não é de agora. Em eleições pretéritas, muitas pessoas falam assim: você tem que ser candidato novamente, você fez um bom governo. E eu relutei porque estava nos bastidores da política e estava naquela arquitetura de montar nominatas de vereador, de eleger o prefeito conforme nós elegemos. E aí eu relutei, mas eu vi, olha, eu preciso pelo menos resgatar a memória do meu governo. E aí eu não descarto essa possibilidade para o ano que vem.
de ser candidato a prefeito, mas no momento esse momento não é o momento da gente falar em candidatura. Esse momento, para mim, é um momento de resgate da história do governo Sérgio Mendes. Sérgio, você falou muito aí de montar nominata, e nós temos e a gente sabe que isso é complexo, a gente sabe como que é essa questão, sobretudo numa cidade grande como Campos, o eleitorado, melhor dizendo, muito distribuído, né? O eleitorado do centro é bem diferente do de Santo Eduardo, Santa Maria, enfim, a cidade é muito grande em relação a isso. E vem uma eleição nova, com regras novas em relação à nominata. Você também vai atuar mais uma vez nos bastidores nessa questão? Você está com algum partido já definido para sua possível candidatura ou para montar essas nominatas? Olha, eu sou do Cidadania. O Cidadania está federado com o PSDB. Sim. Eu outro dia estive conversando com a Aspásia Camargo, que ela é presidente estadual do PSDB, e conversei também com o Conte Bittencourt, que é o presidente estadual do Cidadania, e conversei com o Rafael Diniz, que é o presidente municipal do Cidadania. Então, é um esforço conjunto que a gente vai fazer, tanto a estadual como a municipal, no sentido de montar essa nominata para elegermos o máximo de vereadores que a gente puder eleger na eleição do ano que vem. Claro, vou estar junto, eu tenho uma larga experiência e vitoriosa nessa área, porque, conforme eu te disse, elegemos 5 vereadores quando estive na presidência do Cidadania, e se Deus quiser, ano que vem, vamos eleger mais vereadores também. Hoje nós temos só o Fred Machado na Câmara. A sua intenção, então, é continuar no Cidadania? A minha intenção, a princípio, é continuar no Cidadania. Tem tido essas conversas com o Conte, com a própria Aspásia e com o próprio Rafael Diniz. O Fred Machado esteve aqui, inclusive, né, vereador, falou também da sua intenção de ficar, mas demonstrou, não que tenha respondido isso diretamente, uma certa preocupação devido a essa questão da federação, do PSDB poderia estar caminhando um pouquinho mais para o lado do governo Vladimir Garotinho. Você acredita que isso possa acontecer ou nessa conversa com a Aspásia ficou claro que isso não vai acontecer? Não, o que está decidido a nível nacional é que o partido que tiver representante na Câmara prevalece o interesse desse partido. No caso aqui, o PSDB não tem em Campos nenhum representante na Câmara, nós temos o Fred Machado. Então, prevalece a nossa determinação de montar essa nominata. Claro, vamos montar com o PSDB, mas na questão majoritária vai prevalecer o ponto de vista do Cidadania. Sérgio, vamos falar um pouco então do seu governo agora. Vamos voltar um pouco lá, 93, quando você assume, depois da primeira gestão Garotinho. Garotinho sai bem avaliado, tanto é que depois vem candidato a governador em 94, perde aquela eleição, depois volta à prefeitura, enfim. Isso nós conversamos com ele na entrevista anterior da semana passada. O que eu queria ouvir de você é o seguinte: como você pegou aquela prefeitura como aliado do Garotinho? Hoje você se arrepende de não ter exposto alguma coisa que aconteceu lá atrás? Não, não me arrependo não. Eu acho que eu estava no mesmo grupo político. Até então eu acreditava politicamente em Garotinho, fui eleito naquela conjuntura, mas peguei uma prefeitura, por exemplo, eu fiquei, apesar do royalties ser pouco, conforme eu te disse, o valor atualizado do royalties era 1,5 milhão por mês, em média, eu fiquei 1 ano sem royalties. O Garotinho comprometeu, da mesma forma que Rosinha fez com a venda do Futuro, pegou o recurso emprestado, eu fiquei 1 ano sem royalties, e peguei muita dívida deixada pelo Garotinho, eu herdei muita dívida. Para você ter uma ideia, ele demitiu todos os RPAs. Em 31 de dezembro de 92, ele demitiu todos os RPAs. E aí, para não paralisar a prefeitura, no dia 1º de janeiro de 93, quando eu assumi, eu readmiti todo mundo, para não paralisar, e paguei aquela folha de RPAs no dia 10 de janeiro, que também ele não tinha pago. E fora isso, royalties, fiquei sem royalties durante o ano inteiro, fiquei pagando uma série de dívidas com prestadores de serviços, com empreiteiras. Foi um ano difícil, o primeiro ano, mas mesmo assim não deixamos de fazer muitas entregas para o município de Campos. Logo em março, eu já tinha lançado um pacote de obras, e calçamos e asfaltamos. Para você ter uma ideia, Arnaldo, Campos tem hoje em torno de 300 quilômetros de galeria de águas pluviais. E precisa fazer muito mais. E desses 300 quilômetros, mais de 40 quilômetros foi construído nos 4 anos do meu governo. 1/5 disso aí, 1/6 disso aí, foi construído no nosso governo.
E o que hoje acontece em Campos é que a maioria dessas galerias ela está sem desobstrução, elas estão obstruídas. Sim. Não existe manutenção do poder público municipal. Então, e é uma obra que normalmente os políticos não gostam de fazer, porque como é que você inaugura a galeria de águas fluviais? Mas é importantíssimo na questão do saneamento. Nós podemos falar aí, já disse com relação às ruas calçadas e asfaltadas, Shopping Estrada, eu inaugurei no dia 28 de março de 94, uma nova rodoviária para Campos, 90 lojas, onde gerou emprego e renda para aquela região, onde também gerou crescimento para aquela região. Aquela região era só cana. Eu sabia que estava levando o crescimento de Campos para aquela região com o advento do Shopping Estrada. E aquilo ali foi um projeto do nosso governo e recurso da iniciativa privada. Eu sempre tive uma preocupação. Não adianta construir muitos equipamentos públicos e depois não ter dinheiro para manter aqueles equipamentos. No nosso governo, nós aumentamos o quantitativo de alunos nas escolas, em média, por ano, de 5 mil alunos. Aí você vai falar assim, mas você construiu muitas escolas? Construí 2. Construí 3 vendas, uma escola, em Sentinela do Imbé, outra escola. Mas como é que você fez isso? Eu ampliei as escolas, reformei e ampliei as escolas que existiam e aí criei novas vagas nessas escolas que já existiam. Porque tudo isso tem um custo. O petróleo ele vai acabar. E aí, como você mantém a cidade? Você viu o exemplo do Rafael. Como o petróleo estava lá embaixo, chegamos a nem ter participação especial, ele não tinha o dinheiro para manter as escolas, manter os postos de saúde, para poder pagar os funcionários. Então não adianta você inchar a máquina, você crescer demais a máquina e depois, quando tiver em período econômico difícil, em vacas magras, vamos dizer assim, você não ter como manter aquilo ali. Então eu fiz muita parceria público-privada, quando no Brasil não se pensava nisso. Fomos inovadores. Fizemos com o Shopping Estrada, foi recurso da iniciativa privada. Fizemos a Orla 2, foi uma distribuidora de cervejas. Nosso projeto era nosso, a execução era nossa, mas o dinheiro era da distribuidora de cerveja. E, além disso, aquela distribuidora de cerveja mantinha vigia ali na praça da Orla 2, mantinha gente limpando a Orla 2, ela mantinha. Quando entrou o Garotinho pela segunda vez, ele saiu esse convênio e aí foi para a prefeitura, passou a ter que manter aquela praça ali. Nós construímos a rodoviária no Farol de São Tomé com a empresa Progresso, projeto nosso, a área nossa, execução nossa, mas dinheiro da empresa Progresso. Ali do lado do Shopping Estrada tem o SESC e Senat. O Sistema S tinha em Campos o SESI, e o Senai e o SESC, mas não tinha nada na área do transporte. Quem era o presidente do CETRANSPAR, o Sindicato do Transporte Coletivo de Campos, era Gilson Menezes, dono da Rosdil. Fomos à FETRANSPOR, no Rio de Janeiro, e falamos, olha, o Sistema S tem que ter alguma coisa na área do trabalhador lá em Campos. E aí eles falaram, doa a área, prefeito, que nós vamos construir o SESC Senat lá. Doamos aquela área lá para o SESC Senat, está lá construído assistência social, médica, odontológica, lazer, para os trabalhadores, para os motoristas de ônibus, motoristas de caminhão, para os trabalhadores dessa área de transporte. Nós trouxemos ali na Faculdade de Filosofia, ali tem uma praça, do lado da praça tem a ABO Campus, Associação Brasileira de Odontologia, Seção Campus. Aquela área ali foi doada, fizemos um convênio com a Faculdade de Filosofia de Campos, doamos a área e tem a ABO Campus ali tem cursos de aperfeiçoamento, capacitação dos odontólogos de Campos. Ali do lado ainda tem uma área que nós doamos para o Lar de Débora, que é um lar espírita que faz um trabalho social muito bacana. Nós também foi a área que nós doamos. Doamos para a Polícia Militar a área que é a Flumenf, que é a Associação Fluminense dos Militares do Norte e Noroeste Fluminense, acho que é Asmenf, melhor dizendo. E ali doamos aquela área, os primeiros tijolos nós doamos também, para eles construírem aquela associação que hoje atende a Polícia Militar ali naquelas áreas. Então eu posso falar muita coisa. O gás.
você vê só, o que os prefeitos, depois de mim, conquistaram da Petrobras? Nada. Eles ficam esperando o royalties entrar, ficam esperando a participação especial entrar. Eu cobrei da Petrobras, o gasoduto ia para o Rio de Janeiro e não vinha para Campos. Eu falei, tem que vir para Campos o gás. A Petrobras, cobrei, junto com a sociedade civil, a Petrobras construiu 91 quilômetros de duto, 92 quilômetros de duto, de 6 polegadas, um investimento de 10 milhões de dólares. Se hoje nós temos o gás encanado em Campos, foi uma conquista do nosso governo. Nós temos lá o heliporto do Farol de São Tomé. Eu provei para a Petrobras que se a gente construísse o heliporto ali no Farol de São Tomé, ao invés dos petroleiros saírem lá de Macaé para as plataformas, se saísse ali do Farol de São Tomé, ia ser muito mais perto e ser muito mais econômico para a Petrobras. Eles entenderam que eu estava certo, doei 184 mil metros quadrados ali e foi construído o heliporto do Farol de São Tomé. Então é muita coisa que a gente fez nessa área de parceria público-privada, que foi um sucesso e que está aí até hoje. Sérgio, a gente sabe que o Garotinho, quando ascende o poder lá nos anos 80, foi aquele movimento Muda Campos. E aí, como você mesmo falou, não acompanhei tanto esse movimento, mas muitas figuras que fizeram parte do seu governo vieram do Muda Campos. Você também fez parte desse movimento? Parte. Eu fui o chefe de gabinete dele na Assembleia. Então, até antes do Muda Campos, né? Eu fui um dos coordenadores da campanha dele, deputado. Então me diz aqui, o que você, como uma pergunta que eu fiz a ele também da juventude, né? Mas o que você, que fez parte desse movimento do Muda Campos, essa mudança realmente, essa quebra de paradigma político em Campos lá nos anos 80, vê hoje como o grupo político, o que sobrou daquele grupo político? Porque praticamente todo mundo que começou com o Garotinho já não está mais junto com o Garotinho, né? Mas o que sobrou assim, de residual? Vocês entregaram muita coisa, mas também teve alguma cisão ali que não foi muito legal para a história política do grupo em si? Eu acho o seguinte, o que eu fui perceber ao longo do tempo, não foi logo de início, tanto que eu fui o chefe de gabinete dele, aí fui secretário dele como prefeito. E quando eu assumi a prefeitura, ele queria que eu fosse a Rosinha dele. Porque eu digo sempre uma coisa, a Rosinha, ela sofre o que sofre, ela foi presa, ela responde a uma série de processos, porque ela fechou os olhos e assinou tudo que Garotinho mandava assinar. E aí ela está colhendo o que ela plantou, ela deixou que ele governasse no lugar dela. E ele está pagando um preço caro por isso. Ela, no meu ponto de vista, é mais uma vítima dele. E eu percebi isso lá atrás, que Garotinho tinha um projeto pessoal, ele queria ascender o poder, ele queria ser governador, depois presidente, depois de presidente ele queria ser presidente da ONU, depois presidente da ONU ele queria o trono de Deus. O poder é ilimitado no aspecto, no interesse dele. Então eu vi que não era um projeto coletivo. Tanto não era coletivo, não que você vê. Ele foi governador, Rosinha foi governadora. O que eles deixaram para Campos? A cadeia. Só, mais nada. O governador atual, Cláudio Castro, faz muito mais do que eles que saíram oriundos de Campos fizeram. Eles só fizeram a cadeia, não fizeram mais nada. Eles podiam ter feito tanta coisa para o município de Campos. Então, foi essa ruptura que eu tive lá atrás e essa percepção que eu tive. Agora, acho que todos nós tivemos nossas coisas. Eu sempre digo, todo mundo teve contribuição. O Zezé Barbosa deu a contribuição dele, o Rockefeller deu a dele, eu dei a minha, Raul Linhares, o próprio Garotinho, o Arnaldo. Agora, houve uma série de erros. Houve uma gastança desenfreada, no meu ponto de vista. Houve muito desperdício de recursos. Dinheiro para a escola de samba do Rio de Janeiro, quase 2 milhões de reais, isso é um absurdo. Isso é um crime. A cidade precisando, você vê hoje. Campos, você vê o cenário de hoje. Campos tem 170 mil habitantes com a renda per capita abaixo de 105 reais. A renda per capita. Nós estamos em 33% de extrema pobreza. 516 mil, isso é um dado do Ministério da Cidadania. E os prefeitos que passaram se dando ao luxo de colocar dinheiro em escola de samba do Rio de Janeiro, em gastar
100 milhões, hoje é atualizado, o CEPOP, são 230 bilhões atualizado hoje, de gastar com o CEPOP que está lá parado, que não tem utilidade nenhuma. Então jogaram muito dinheiro fora, cometeram muito crime contra a nossa população que precisa tanto de assistência social, que precisa tanto de emprego. Na política da região, né, a gente acompanha em diversas cidades essa ruptura política que acontece. Aqui em Campos, então, a gente pega uma série, né? Você, depois Arnaldo também rompeu com o Garotinho, enfim. E muitas vezes... Ao contrário, Arnaldo, ele rompeu com todo mundo. Esse rompimento que a gente costuma chamar... É uma questão de ótica, né? Justamente, é uma questão de ótica em relação a quem rompe com quem. Mas, enfim, essas rupturas, elas são recorrentes em grupos políticos aqui da região. A gente pega São Fidélis, tem vários exemplos, São João da Barra também, vários exemplos nesse sentido. Mas, normalmente, tem um fato pontual que marca essa cisão, marca essa ruptura. Tem algum fato entre você e o Garotinho? Não, o fato pontual, Arnaldo, desde o início, como é que foi? As pessoas que fizeram a minha campanha eram cargos de confiança que vieram dele, tá? Eu mantive 95% desse cargo de confiança. E essas pessoas estavam agradecidas a ele porque foram mantidas no meu governo. E o que ele fazia? Ele botava esse pessoal lá no bairro, no distrito, para falar mal do governo. O governo realizando, o governo fazendo, aprovado pelo Ibope eu fazia, sempre trabalhei com pesquisa, aprovado pelo Ibope, e ele botava o pessoal para falar mal do governo. E eu pedia a ele, para com isso, não faça isso. E ele continuava. Então eu vi que ele queria o insucesso do governo. Ele queria passar a imagem de que só ele dá certo, só ele podia realizar por Campos. E eu estava realizando muitas obras, estava fazendo muitas entregas para o município de Campos. E ele tentou o tempo todo fazer isso, aí não dá. Chega um ponto que a gente não tem sangue de barata, a gente tem sangue nas veias, a gente vê que ele não quer o bem da cidade. Se eu tivesse fazendo um governo ruim, tanto eu fiz um governo bom, que no último ano, em 96, não tinha reeleição. Ele foi até o fim querendo que eu o apoiasse. E você fez campanha para ir para governador? Para governador, pela primeira vez, fiz, coordenei o Norte e o Noroeste. Todo dia eu terminava meu expediente aqui e ia fechar os comícios na região Norte e Noroeste para ele. Todos os dias. Marcelo Alencar ganhou. Marcelo Alencar me chamou no Palácio Laranjeira, queria que eu fosse para o PSDB. E eu, fiel ao PDT, porque eu sou da origem do PDT, eu fiel ao PDT, eu levei para Brizola o comportamento de Garotinho com relação ao PDT de Campos, que ele estava dividindo, que ele estava diminuindo o partido em Campos, mas Brizola naquela época não me ouviu um tempo depois, quando o Garotinho já era governador e estava atacando Brizola no Rio de Janeiro, já estava fazendo campanha contra Brizola no Rio de Janeiro. Então, foi isso que aconteceu, foi essa ruptura se deu, que eu percebi que ele queria meu insucesso, que ele queria, na verdade, que eu claudicasse, que eu caísse, entendeu? E aí eu fui até o fim, terminei o governo, fiz muitas entregas para Campos e tenho certeza que o meu legado está aí, e eu quero resgatar essa história. Depois de 96, você já falou que foi candidato a deputado em 98. Vez, e depois você se aventurou em eleição mais nova? Não fui candidato. Está aí meu erro. Eu acho que eu tinha que ser candidato a prefeito naquela eleição que Arnaldo foi a reeleição, que eu perderia aquela eleição, mas eu ia estar resgatando sempre a memória do meu governo. Eu estaria reavivando na cabeça da população que eu tinha feito a calçada é asfaltada mais de 500 ruas, mais de 40 quilômetros de galeria águas pluviais, que eu pagava reajuste salarial anual para os servidores municipais, eu criei o auxílio alimentação para o servidor que não existia, foi criado no nosso governo, eu fiz um convênio com um hospital particular para o servidor concursado da prefeitura e para a família de servidores. Quem pagava era a prefeitura. Eu dei um cartão de crédito, cartão Boa Compra para o servidor municipal. Tudo isso foi feito no nosso governo. Se eu falasse isso nas campanhas de prefeito, eu estaria sempre reavivando a memória da população e mostrando o quão foi importante o nosso governo para Campos dos Goytacazes.
Desses governos que se sucederam, você teve, além do de Rafael, como você pontuou aqui, você era presidente do Cidadania à época, em 2016. Era PPS ainda, né? Isso, PPS. 2016 ainda era PPS. Além do governo Rafael, você teve proximidade com algum governo municipal? Eu fui presidente da Codenca no governo de Mocaibe. Eu entrei em outubro, foi 11 de outubro, se eu não me engano, de 2005, e saí em 2008. Eu saí, foi março, final de março, início de abril, porque eu era o nome de Mocaibe para ser o vice de Arnaldo. Mocaibe tinha indicado meu nome. Mas na época tinha vários candidatos a vice. E aí esses candidatos foram conversar com o Arnaldo. No dia que eu fui lá conversar com o Arnaldo falou assim: o que você pensa? Eu falei assim: Arnaldo, você foi vereador quando eu fui prefeito. Eu fui prefeito com 33 anos de idade. Você me viu prefeito e sabia que eu não tinha vaidade, que eu não fui. Aquilo não me subiu à cabeça. Como vereador, você percebeu isso. Então não vai ser agora, já com a idade que eu estou, amadurecido, que eu vou ficar vaidoso de ser seu vice. Eu quero é derrotar os garotinhos. Vamos fazer uma chapa que derrote os garotinhos. E aí, naquele ano, ele escolheu o Hélio Anormal, que foi uma aliança com o PT, e aí perdeu aquela eleição, até ficou inelegível, depois que fomos saber, ele ficou inelegível, mas eu participei daquele governo durante 2 anos, no governo Mocaibe. Nós estamos falando aqui em 2023, sobre um cenário também para 24, no qual você se colocou aqui à disposição. Não diz que pretende ser candidato, mas também não diz que não vai ser. E o governo Vladimir, pelo menos em pesquisa, como a Folha da Manhã mostrou recentemente em uma pesquisa, parece bem avaliado. Governo bem avaliado, royalties numa situação confortável. Não é uma eleição fácil de se enfrentar. Como que você analisa aí, não só com o seu nome no cenário, como que você analisa as forças de oposição se movimentando nesse momento para tentar uma candidatura viável contra o prefeito Vladimir Garotinho? Vamos lá. A pesquisa foi feita em março. Nós já estamos em maio. Final de maio, praticamente. Então, ela já está um pouco defasada, no meu ponto de vista. E qualquer análise hoje, para uma eleição daqui a um ano e meio, quase, é muito prematura. Veja bem, eu participei da campanha de Paulo Feijó, candidato a prefeito de Campos. E a pesquisa apontava a Feijó ganhando no primeiro turno. Acho que pesquisa no dia. Até o finalzinho, na semana, aí Feijó já achava que ia para o segundo turno, já não ia ganhar no primeiro, já ia para o segundo turno. No final, ele não foi nem para o segundo turno, a pesquisa apontando o tempo todo. Aí você vê o exemplo, Fernando Henrique Cardoso, candidato a prefeito de São Paulo, faltando uma semana para a eleição, sentou na cadeira, nem Deus me tira daqui. Jânio Quadros ganhou aquela eleição de prefeito. Agora, Antônio Carlos Magalhães Neto, disparado na pesquisa agora, recentemente, para governador. O Jerônimo ganhou lá o governo da Bahia. Então, pesquisa, é muito prematuro falar qualquer coisa agora. Existe um clima favorável, o que estão querendo criar, nós que somos jornalistas, eu também sou, o que eu percebo de não no seu caso, de algumas pessoas, é que estão querendo criar um clima do já ganhou. Eu tenho muito medo desse clima do já ganhou. Tem muita coisa, muita água para passar embaixo da ponte Leonel Brizola, que apelidam de Rosinha. Tem muita água para passar embaixo daquela ponte ali. Porque hoje o governo do estado ele está fazendo muita coisa por Campos, mas tem a questão do regime de recuperação fiscal, que está na dúvida se vai ser renegociado agora, porque ele não cumpriu o regime de recuperação fiscal. Se isso não for renegociado, o governo do estado para de investir em Campos, porque a maioria dessas obras está caindo na conta do prefeito. E aí, como é que ele vai lidar com isso aí? Com esses bairros legais, com tudo isso que está sendo feito em Campos? O prefeito vai continuar? Vai fazer? Então tem esse componente. O que eu percebo na oposição é que a oposição está quieta, calada. Eu sou um dos poucos da oposição que faço oposição ao governo do atual prefeito. Agora, e a oposição calada, eu acho que cria uma ideia de que o prefeito é um super-homem, ou que ele está sendo o melhor dos melhores, e não é bem assim. Você vai nos bairros, você vai nos distritos, você vai ver muito problema. Eu estive na região norte, Voz Corrente, eu fui de Santo Eduardo, Santa Maria, Morro do Coco, Conselheiro, Vila Nova.
Nada da Prefeitura de Campos naquela região. Voz corrente. Eu fui lá em Rio Preto, nada da Prefeitura naquela região. Então, se você andar, você vai ver isso aí. Aí você pega aqui no centro da cidade, asfalto em cima do asfalto, na Avenida 28 de Março. Quando podia estar tapando buraco nos bairros, quando podia estar fazendo, fazendo obras nos bairros, entendeu? Então, tem muita coisa para acontecer. Esse clima do já ganhou não é bem assim, não. É o meu ponto de vista. Mas a oposição, ela está meio calada, no meu ponto de vista. E esse acordo de pacificação envolvendo atores políticos como o prefeito Vladimir e o Rodrigo Bacelar, que hoje é presidente da Alerj. Qual a sua avaliação? Eu acho que esse acordo ele vai tensionar lá na frente e lá na frente vai haver uma ruptura, entendeu? Eu não consigo conceber, eu tenho uma relação muito boa com o Marco Bacelar, com o pai, e eu não consigo conceber a família Bacelar com a família Garotinho. Historicamente, é água e óleo que não se misturam, é água e óleo e azeite que não se misturam. Então, eu acho que lá na frente vai haver uma ruptura. O que aconteceu é que houve uma habilidade do governador, há interesses em comum também, de ambas as partes, entendeu? E aí houve essa pacificação, entre aspas. Mas acho que isso não vai ser duradouro, não. Acho que na virada do ano nós temos mudança nesse sentido aí. Falando um pouquinho da Câmara, Sérgio, a Câmara abriu recentemente uma CPI, que vai lá atrás, chega ao seu governo, chega ao início da concessão a Águas do Paraíba. Sabe que tem muito folclore envolvendo concessões, empresas, né? Sempre cita, e você sabe que o seu nome também tem folclores em relação a isso. Não vou dar eco a isso aqui, não, você sabe claro. como que acontece. Mas qual a sua avaliação desse contrato que foi firmado lá atrás, na sua gestão? O que aconteceu com o contrato da Água do Paraíba a chegar a essa CPI? Deixa eu te falar uma coisa. Houve um surto de cólera em 93 em Campos. E o cólera é por causa de água não tratada, recursos hídricos, água maltratada. Então, o Ministério Público condenou a SEDAI na época, o juiz, doutor Dacione, deu uma ação, ganho de causa por má qualidade da água da SEDAI na época. A sociedade civil toda organizada queria que a SEDAI saísse de Campos, porque prestava um péssimo serviço para Campos. E aí eu rompi aquele contrato por caducidade. O que é? Não cumprimento das obrigações legais com o município, que a empresa SEDAI não cumpria. E fiz uma licitação. A SEDAI tirou aquele edital, mas não entrou na licitação. E aí ganhou a Água do Paraíba. Quando a SEDAI estava em Campos, ela aumentava a tarifa quando ela quisesse. Ela não pediu autorização à prefeitura. A empresa que está agora, para aumentar a tarifa, tem que pedir autorização ao prefeito. Tem que mostrar, por essa e outras, o equilíbrio econômico e financeiro da empresa. O gasto que ela está tendo, o investimento que ela está fazendo e a margem de lucro que ela vai ter. Então, tudo isso tem que ser explicado à equipe técnica da Prefeitura de Campos para a Prefeitura conceder esse aumento, que antes não era assim com a SEDAI. Existem uma série de normas contratuais que têm que ser cumpridas pela empresa que está aí explorando a água e esgoto. Tá? Essas normas contratuais, se ela não cumprir naquele tempo certo, ela é multada, ela é penalizada e pode até romper. Quando eu terminei meu governo, o Garotinho, o prefeito, abriu uma CPI. Porque eu entreguei a ordem de serviço em 96 para a empresa entrar, e a empresa não entrou porque o sindicato da SEDAI entrou na justiça e embargou. E aí começou a briga na justiça. Nesse meio tempo da briga da justiça, o sindicato perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância, perdeu no Supremo Tribunal Federal. Foi quando, em 99, a empresa entrou, porque o contrato foi juridicamente perfeito. O Garotinho abriu uma CPI, quem foi o presidente da CPI foi Geraldo Pudim, fizeram um relatório, entregaram para o Ministério Público, Tribunal de Contas, nada, absolutamente nada enodoou o nosso contrato. Nada foi questionado no nosso contrato. Foi questionado até a última instância da Justiça e nada disso aconteceu. O que as pessoas estão fazendo hoje é um
direito que a Câmara tem. Agora, veja bem, em 99, quando a água do Paraíba entra em Campos, 67% da população de Campos tinha água maltratada. Não é tratada, não, maltratada. Porque a água chegava barrenta nas nossas torneiras. E quando chegava, porque faltava muito, 0% de esgoto tratado. De 99 para cá, 23 anos se passaram. Hoje nós temos 98% de água bem tratada. Hoje nós temos quase 90% de esgoto tratado. Antes o esgoto era jogado no rio, era jogado nos valões, de esgoto tratado. Campos está entre os 3 melhores municípios do país em termos de saneamento, do país não, do estado em saneamento, está entre os 50 melhores em saneamento do país. Existe todo um mecanismo de fiscalização que foi deixado pelo nosso governo, que o prefeito pode exercer em cima da empresa. Agora, que houve avanço no saneamento, eu não tenho a menor dúvida. Acho que foi um grande legado deixado para o município de Campos. Com relação à tarifa, a prefeitura pode subsidiar. Da mesma forma que subsidia o transporte de massa, o transporte coletivo, subsidia a tarifa também para baixar o valor da tarifa. O que não pode é a empresa trabalhar no negativo. Nenhuma empresa no sistema capitalista trabalha para perder. Sérgio, nós passamos por vários pontos do seu governo, falamos também dessa relação política com os garotinhos, mas para a gente finalizar, se você hoje voltasse à Prefeitura de Campos, o que você faria diferente do que você fez no seu primeiro governo de 93 a 96? Olha, eu faria muito mais do que eu fiz no meu primeiro governo, porque é o que eu te falei no início. Nós fizemos muita parceria público-privada. As pessoas têm que parar com essa concepção de que a prefeitura, tudo vamos tirar da prefeitura. A prefeitura é que tem que pagar, que tem que bancar. A prefeitura, o prefeito tem que ser o indutor desse desenvolvimento. E quando fala em desenvolvimento, não é só na parte econômica, na atração de empresas. A atração de empresas, sim. No desenvolvimento da indústria, do entretenimento. A cultura gera divisas para o município de Campos. E nós podemos trabalhar isso aí na questão do patrimônio histórico. Isso gera também turismo e gera atração de recursos para o município de Campos. A prefeitura tem que ter uma equipe gabaritada, especializada para trabalhar e trazer recursos com essas parcerias. Parceria público-privada, parceria com o governo federal, parceria com o governo estadual, e aí a gente realizar o máximo com o mínimo de custo fixo para a prefeitura. Esta é a questão, porque não adianta você criar equipamentos públicos novos e depois não ter dinheiro para manter. O ROD vai acabar. Nós temos que pensar nesse desenvolvimento agora, nesse momento, buscar alternativas para Campos, no entretenimento, desenvolvimento econômico, atração de empresas, na questão do patrimônio histórico, da área de turismo, atrair divisas para Campos e sair dessa royalty de dependência. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer a partir de agora e trabalhar no sentido de parcerias público-privada mais e mais e mais ainda. Era a minha última pergunta, mas você citou aí entretenimento. Quem começou com o trio elétrico no Farol de São Tomé? Foi você ou foi Garotinho? Fomos nós. Foi no nosso governo que nós tivemos o trio elétrico do Farol de São Tomé patrocinado nosso verão foi patrocinado. Na época existiu o Banerj, Petrobras e a distribuidora de cervejas Skol. E nós trouxemos patrocinado esse trio elétrico da Nelson, o Príncipe Negro, é testemunha viva disso aí. Ele está em Campos graças ao governo Sérgio Mendes. Na época, tem um fato pitoresco. Nelson, o Príncipe Negro, bem mais novo, né? Você sabe que a altura do trio é muito alta, né? Ele pulava de lá cá embaixo cantando. E as pessoas ficavam encantadas com aquilo. Então o trio elétrico foi uma multidão, mas aí aquilo ali despertou muita inveja naqueles que não atraíam tanto público no Farol como nós atraímos. Foi um sucesso o trio e está lá o trio até hoje, né? Sérgio, queria agradecer mais uma vez sua participação aqui com a gente e mais uma vez reforçar o convite para uma outra oportunidade. Obrigado a você, telespectador também. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Um grande abraço. E a você que nos acompanhou até agora, fique ligado sempre no Manchete RJ e nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima!